Tá com dor no joelho, recebeu o diagnóstico de condromalácia patelar e seu médico te falou que você nunca mais vai poder fazer musculação ou agachar? Na verdade, é justamente o contrário. Justamente porque você tem esse diagnóstico que nunca mais você pode pensar em parar de fazer musculação. Meu nome é Matheus Candelô, sou nutricionista e treinador e hoje a gente vai conversar como a musculação é uma peça fundamental no seu tratamento de condromalácia patelar. Começando, o que é a condromalácia? A condromalácia ela é caracterizada por um desgaste ali da cartilagem da articulação do joelho. E esse desgaste acaba, por vezes, gerando sintomas de dor. Principalmente, por exemplo, ao subir escadas, ao ficar muito tempo sentado, ou então ao ficar ajoelhado. E aí, na maioria dos quadros de dor que a gente tem, inclusive na condromalácia, a solução não é ficar sem treinar ou ficar sem fazer nenhum tipo de exercício, porque ao ficar sem treinar, você acaba atrofiando a musculatura, lubrificando menos a articulação, e por essa atrofia, você acaba gerando uma sobrecarga maior ainda na articulação, que a médio e longo prazo tende a piorar o seu quadro de dor. Então, o que a gente precisa olhar é entender quais foram os motivos que geraram inicialmente essa dor e tratar esses motivos para conseguir manter o quadro sob controle e, no segundo momento, até zerar essas dores. Hoje em dia, quando a gente olha na literatura científica, existem basicamente 4 principais causas da condromalácia patelar. A primeira são alterações anatômicas. Então, o aumento do ângulo Q, por exemplo, que é aquele ângulo ali que está associado com o quadril e com o joelho, que é mais presente principalmente nas mulheres, por terem um quadril um pouco mais largo, é um dos motivos ali anatômicos associados a esse aumento do quadro, por exemplo, de condromalácia patelar. Assim como o excesso de impacto, então corrida, basquete, futebol, atividades que têm ali um impacto excessivo, tem também uma chance maior de desenvolver esse desgaste na articulação, assim como o encurtamento dos flexores de joelho e também a fraqueza de glúteo médio. E quando a gente vai analisar aqui no consultório, muitas vezes as pessoas apresentam 1, 2 ou até 3 desses sintomas e muitas vezes ainda não tratou de forma adequada. Então não é tomando anti-inflamatório ou às vezes até pensando em fazer cirurgia que a gente vai resolver esse problema. Muitas vezes, com esse tratamento mais conservador, de olhar para esses sintomas, incluir os alongamentos, priorizar exercícios na musculação que não vão causar dor, a gente consegue ter uma evolução bem significativa desse quadro e até zerar as dores. E uma queixa muito comum de quem também já tem ou teve esse quadro é identificar que justamente pela ausência do exercício, quando você fica ali 1, 2 semanas sem treinar, é quando a dor volta a aparecer, o que reforça aquele ponto. Não dá para ficar sem treinar. O exercício ele é fundamental na melhora do quadro de dor e na evolução também da sua massa muscular para manter sempre a articulação protegida. Mas então, como é que deve ser o treino de uma pessoa que tem condromalácia patelar? O primeiro pilar é a gente conseguir evitar aqueles exercícios que causam dor ou então limitar a amplitude de movimento. Então, por exemplo, você vai fazer um agachamento, ele não é totalmente contraindicado, mas se a partir ali de 90 ou 100 graus tu começa a sentir uma pressão maior no joelho, um desconforto, seria melhor limitar a amplitude aonde você não sinta dor. A cadeira extensora também é um exercício que normalmente é bacana evitar, porque ele gera um atrito ali na articulação entre a tíbia e o fêmur, que pode acabar gerando um desgastezinho um pouco maior. Então, de forma inicial, não é um exercício tão bacana assim. Quando a gente fala, por exemplo, de variações do agachamento sumô, às vezes até exercícios unilaterais, como agachamento búlgaro em um segundo momento, são exercícios que podem ser um pouco mais bem tolerados frente quando a gente compara com o agachamento tradicional e também a cadeira extensora. Então a gente precisa avaliar, entender o quadro do aluno, ver em que momento ele está, quais são os movimentos mais sensíveis no primeiro momento, evitar, fortalecer com os exercícios que têm uma tolerância maior em relação à dor e dessa forma a gente consegue evoluir bastante dentro desse quadro. E outro ponto que a gente não pode deixar de falar é em relação ao sobrepeso e obesidade. Quando a gente está ali com peso um pouco mais alto, isso significa também uma maior sobrecarga na articulação do joelho. Então a gente conseguir reduzir o peso é fundamental para a melhora da dor nesse quadro de condromalácia patelar, assim como ter uma alimentação
com um padrão anti-inflamatório. Então, rica em antioxidantes, alimentos fontes, por exemplo, de ômega 3, e ajustar todo o contexto alimentar para que você consiga ter um bom desempenho no treino, perder peso e também ajustar esse ambiente anti-inflamatório. Se essas dicas te ajudaram, deixa aqui seu comentário, clica no like, me segue lá no Instagram, @MatheusCandelô, e me segue para mais dicas. Um abraço e até a próxima.